Glória a Deus. Queria convidar o presbítero Antônio para vir aqui. É o pregador lá de Brasilândia, de Cacoal, né? Eles agora pastor, você falar, mas ele nasceu em Cacoal. Falei que o pregador é sempre Cacoal, né? Rapaz, sério, novo, menino. Tá mexendo mesmo, homem, né? Estenda a mão para cá, querido, por favor. Diga assim comigo: Senhor Deus, abençoa a vida do presbítero Antônio. Conceda revelação a ele e abençoa a nossa vida também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. As pais da igreja viva do Senhor. Motivo de muita alegria a gente poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. E é uma honra poder estar mais uma vez ministrando aqui. O pastor falava ali quando a gente chegou endemoniado. É verdade mesmo, a gente precisava de mudança. E eu estava fazendo aquecimento de voz ali e me lembrava, a primeira vez que eu tive a oportunidade de subir aqui para dirigir um culto. Faz mais ou menos uns 3 a 4 anos, eu não me lembro a data certinho. A camisa para baixo, sem cinto, passou de uma lapada depois, mas isso é para a gente aprender. E é uma honra poder estar aqui. Aquela porta estava aberta, e eu creio que a partir de hoje ela nunca vai se fechar, e mais vezes possa chegar a Cristo, e possa ouvir falar desse Deus. E eu imaginava como seria a nossa vida se a gente estivesse lá fora, não estivesse convertido. Será que teria vida? É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias da nossa vida. Por isso, decida, mano, a estar com Cristo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Amém? A palavra de Deus diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele disse-lhes: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram a partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, viram os discípulos a Jesus, e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo ele, correspondeu: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos partiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Essa foi a primeira multiplicação que Deus fez. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Deus poderoso, Pai, graças te dou por mais uma vez poder estar aqui, Pai. Peço a tua unção e a tua revelação da tua palavra a cada vida, em nome de Jesus. Pai, de mim mesmo não sai nada, mas de ti pode todas as coisas, Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Pai, e abençoe cada pessoa que entrou aqui, Pai, que possa sair daqui preenchida com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. E cada pessoa possa se encher da tua palavra, Pai, que o Senhor vai revelar o coração de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Mas aqui a palavra de Deus, ela começa dizendo que os discípulos, eles voltaram. Bem provável que eles estavam ensinando, que eles estavam em outras cidades. E eles se voltaram até Jesus, cansados, exaustos. E Jesus chama eles para passar para o outro lado. Chama eles para ir para um lugar deserto.
E eles se apegam e vão mais Jesus, entram naquele barco. Então, e diz que a multidão vê quando eles entram no barco e vê quando ele está saindo. E a multidão segue eles. E a multidão chega lá primeiro do que eles. Eles queriam repousar, porque a palavra de Deus diz que eles não tinham nem tempo para comer. Imagina o cansaço que seria do discípulo se ele não tinha nem tempo para comer. É algo que a gente tem que procurar observar muito, porque talvez a gente pega muitas outras coisas lá de fora e esquece de deixar o tempo reservado para Deus, esquece de primiciar Deus com o nosso tempo, com a nossa oração. Então eles estavam muito cansados e passando. E Jesus, quando desce do barco, vê aquela multidão e se compadece delas, porque elas eram como ovelhas que não têm um pastor. Uma ovelha, quando ela não tem um pastor, ela fica desgarrada, ela vai para o lado, ela fica jogada à mercê dos lobos. E Jesus se compadece daquele povo e começa a ensinar eles, começa a ministrar na vida daquele povo. Mas só que foi chegando a tarde, foi ficando a tardezinha, e era um lugar deserto, eles não tinham o que comer. E Jesus pergunta nos discípulos: dai vocês mesmos de comer. Mas eles perguntaram: preciso de 200 denários. 200 denários é equivalente a 200 diárias. Se a gente for colocar no dia de hoje uma diária de pedreiro de 250, 300, se for 200 dá 40 mil. E eles não tinham esse dinheiro. Mas eles tinham alguém que podia multiplicar os pães e os peixes. E tinha alguém que podia fazer o milagre da multiplicação da vida daquelas pessoas. E Jesus pergunta: quantos pães tem? Eles 5 pães e 2 peixes. Será que Jesus não sabia a quantidade de pão que tinha? E se for para os nossos olhos, será que 5 pães e 2 peixes dariam para alimentar 5 mil homens? Vamos fazer uma conta aqui, são 5 mil homens. Se fosse casado, seria 5 mil mulheres. Se cada um tivesse um filho, seria mais 5 mil, seria 15 mil pessoas, mais ou menos. A Bíblia não relata quantas eram exatas. Seriam 15 mil pessoas. Será que 5 pães e 2 peixes dariam para alimentar aquele povo todo? Aos nossos olhos, não. Mas lá estava alguém que multiplicou. E diz que Jesus ordenou 150 de 100 a 150 a 50. E Jesus ergueu os olhos, abençoou e repartiu. E todos comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Amados, eu quero me atentar nessa noite no lugar que foi feito essa multiplicação de pães e peixes. Um lugar isolado, um deserto. No deserto também tem multiplicação de pães e peixes. No deserto também tem multiplicações de milagres. E eu quero me atentar, quero falar sobre o deserto. Deserto, se a gente for pesquisar no dicionário, é um lugar equivalente a 250 milímetros de chuva. 1 milímetro de chuva, ele é medido por 1 litro para cada metro quadrado. Então é um lugar que ele chove menos de 250 litros por metro quadrado por ano. Então é um lugar deserto, arenoso, e ali começou a multiplicação desse povo. E a gente vamos aprofundar um pouco mais no deserto. Se a gente for olhar Jesus, quando ele esteve no deserto, a palavra de Deus começa em Mateus 4, diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. Então, a primeira coisa do deserto que a pessoa tem que vencer é a tentação. É algo que a pessoa tem que vencer. Porque Jesus foi tentado. A palavra diz que o diabo chega para ele, diz que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. E Jesus teve fome. E o diabo se aproximou e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Será que o diabo não sabia que Jesus estava com fome? Que ele estava de jejum há 40 dias e 40 noites? E o que ele diz? Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez o nosso deserto é falta de pão. E o diabo ele vai nos atormentar naquela falta de pão. Tá? Na onde o calo mais aperta é na onde ele vai tentar a nossa vida.
onde vai tentar nos tentar, para fazer a gente desistir do nosso propósito de estar em Cristo Jesus, para fazer desistir da família. Então, amados, o diabo tentou Jesus, e Jesus disse, está escrito. Essa palavra está escrito lá em... Vou pegar. Em Deuteronômio 8:3 está escrita essa palavra. Que nem sai do pão verá o pão. E se a gente for olhar outra pessoa que foi tentada no deserto por algo de comer, Eva, lá no jardim do Éden, a serpente chegou para Eva e disse, de qual fruta você pode comer? Gênesis 3, capítulo 3. De qual fruta você pode comer? E ela disse, de todas eu posso comer, mas da árvore do conhecimento não. E ela fala para ela, mas por que você não pode comer? Ela olha para a serpente e fala, porque se a gente comer, a gente vai ter entendimento. E a serpente diz para ela, isso é mentira. Se você comer, você não vai morrer. Você vai se abrir os seus olhos, você vai ser como Deus. E a serpente engana ela. E ela come do fruto e dá ao seu esposo. E toda vez que a gente é tentado, que a gente cai, tem uma consequência. E por consequência, eles foram expulsos do jardim do Éden. Amados, todas as vezes que o diabo tentar a nossa vida e a gente ceder, vai ter uma consequência. Então a gente tem que se fortalecer em Cristo Jesus, ficar firme. Eu quero falar também em Mateus 4, diz que o diabo tentou Jesus mais 2 vezes. Mas eu vou falar só de mais uma vez. Ele diz que levou Jesus no alto do monte e mostrou todos os reinos, toda a glória desse mundo. E disse a Jesus, se me adorares, se prostrando me adorares, eu posso te dar toda essa glória desses mundos. É algo interessante, né? Porque hoje em dia, no mundo difícil que a gente vive num mundo capitalista. Se a gente for colocar hoje em dia, a gente vive num mundo capitalista. Se alguém chegar para a pessoa, se você fazer isso aqui, você vai ter essa glória toda, você vai ter dinheiro, luxo e prazer. Será que se o diabo chegar a qualquer pessoa e tentar, se a pessoa não estiver em Cristo, a pessoa cai. Se a pessoa não estiver olhando para Jesus Cristo, não tiver Deus no coração, a pessoa cai. Porque é muita facilidade. Era só se prostrar e adorar naquele contexto. Mas Jesus não. Ele diz, adorará somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. Somente Ele é digno de honra, glória, né? Somente Ele. Então o deserto, amados, primeiro ele começa com a tentação. Seria tão fácil chegar no deserto e acontecesse o milagre primeiro, né? Para depois ser tentado. Mas primeiro veio a tentação, para depois acontecer o milagre. A Bíblia também fala de Geazi, servo do profeta Eliseu. Diz que Naamã, o comandante sírio, tinha uma lepra. E diz que ele ouviu falar que em Israel tinha um profeta. E ele vai até o profeta. E o profeta manda recado para ele. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele vem incomodado, mas vai em paz. E volta curado. E chega o profeta e oferece para ele presentes. Mas o profeta não aceita. Eu não quero. E aquele homem vai-se embora, mas Geazi ouve tudo de perto e corre atrás de Naamã. E chega lá, chegou 2 moços lá na casa e precisa de vestes e de um ciclo de prata. E ele vai, tira 2 ciclos de prata e dá as vestes para ele e ele volta. E quando ele chega perto de Eliseu fala para ele, não onde estava você? Você não sabia que o meu espírito foi contigo? A lepra que Naamã tinha agora está com você. E aquele homem
fica cheio de lepra, branco como a... Amados, será que valeu a pena ele ter buscado o ciclo de prata, ter buscado as roupas nupciais e ficou com a lepra? E a Bíblia também diz, ele e toda a descendência dele serão leprosos. Amados, todas as vezes que a gente não consegue, que a gente cai, tem uma consequência. Mas a gente serve um Deus que perdoa. Amém? Continua firme. E a segunda coisa que a gente tem que observar, a obediência. No deserto, para acontecer milagre, tem que ter obediência. Jesus diz, a gente está em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então, sem obediência, não tem milagre. Tá? Depois a pessoa vencer a tentação, que é difícil quando está no deserto. Quando a pessoa olha e não vê nada. Não tem um norte, não tem uma direção. Tem só o deserto para ela caminhar. É difícil vencer a tentação. Mas depois de vencer a tentação, tem que ser obediente. Tem que ser obediente a Jesus. A Bíblia fala de Moisés. A Bíblia fala de Moisés. Em Êxodo 17. Diz que o povo estava no deserto, depois que saiu, atravessou o mar, estava no deserto. E o povo teve sede. E Deus falou para Moisés, Moisés, fere a rocha e vai sair. E Moisés obedeceu, feriu a rocha e saiu água. O povo bebeu, todos se fartaram da água, acabou a preocupação. Era um mandamento fácil de obedecer. Foi a primeira vez que ele estava ali, foi a primeira vez que ele foi questionado por ele. Só que o povo questiona muito e questionaram Moisés a segunda vez. E Deus fala para Moisés, Moisés, conversa com a rocha. E foi Moisés, achando que já sabia como sair a água, achando que sabia como que fazia, que já tinha feito uma vez, era fácil, na ignorância, e feriu a rocha 2 vezes. Saiu a água, mas não da vontade de Deus. Amados, quando a gente está com os nossos próprios pulsos, pode acontecer, pode dar certo, mas não é da vontade de Deus. E saiu a água, só que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Teve uma consequência para ele. Teve uma consequência para Moisés. Falando de obediência, vamos falar de Jesus. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus diz em Filipenses 2,5: Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Depois que somos obedientes, tem recompensa. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amados, todas as vezes que a gente obedece, decide obedecer a palavra de Deus, decide obedecer, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Então, para ter milagre, temos que vencer a tentação e sermos obedientes. Uma pergunta: qual a mãe que quando vê o filho desobedecendo gosta? Se alegra quando o filho desobedece? Quando o filho briga? Qual a mãe? Eu acredito que nenhuma. Ela vai corrigir o seu filho. E Deus também faz isso na nossa vida, quando somos desobedientes à palavra dele. Amados, não tem como conseguir milagre se não tiver obediência.
o nosso tema. O deserto também é lugar de milagres. Hoje o nosso contexto vai ser sobre o deserto. Porque eu acredito que muitas pessoas, eles passam ou passaram pelo deserto. Ou ainda vão passar. E vamos aprender mais um pouco a sabedoria. Esses dias eu estava no Valdo segunda-feira, e eu fiz uma pergunta para as pessoas que estavam lá. Pergunta que eu sempre faço: você sabe o dia que é hoje? Seria, né, Marizão? É uma pergunta simples, uma pergunta até meio boba. Alguém sabe que dia que é hoje? Amém. Mas do mês, do ano? Tá? De qual mês? De qual ano? De qual semestre? Não sabe que dia que é hoje. Foi tão pouco só. Foi até semestre. E é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque muitas vezes nos falta sabedoria nas coisas pequenas. E eu continuei. Qual trimestre? Qual século? Qual milênio? E assim foi. É uma pergunta meio sem sentido, bem irrelevante. Mas é uma falta de sabedoria se a gente não souber o dia que a gente vive. E para falar de sabedoria, eu quero falar de Salomão. Diz que Salomão teve um sonho e sonhou que Deus falou para ele: pede o que quiser que eu possa te dar. Salomão poderia ter pedido glória, reinos, ouro. Ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. Mas no mundo que a gente vive hoje em dia, se alguém tiver dinheiro, tiver poder, mas não tiver sabedoria, ele vai em algum lugar? É uma pergunta que a gente sempre se faz. Porque se a pessoa tem dinheiro, tem status, mas não tem sabedoria para administrar aquilo ali, ele vai sair pelas mãos dele. Ele pode ganhar um rio de dinheiro. Se ele não souber administrar, vai se perder tudo de novo. E a gente voltou a falar de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus disse por ele, na palavra de Deus diz no 2 Reis 3, vai estar no versículo 12, que não haveria antes dele e nem depois dele a pessoa com sábio. Porque ele pediu sabedoria. E Deus acrescentou tudo aquilo que ele precisava. Porque ele pediu sabedoria. Amados, e a sabedoria precisa do nosso dia a dia. Essa semana eu estava no meu trabalho e chegou outra pessoa de uma determinada religião e começou a me perguntar. E eu, no terceiro do meu trabalho, não tinha muita ideia para ela, deixei ela para lá. E essa pessoa insistiu, e era um cliente bom. Eu falei com o Rodrigo, era um orçamento agradável para o meu bolso. E eu falei: Deus, me dê sabedoria para responder para essa pessoa. Porque a gente precisa de sabedoria. A gente não pode destacar as pessoas. E ela perguntou para mim: qual a doutrina da sua igreja? Eu olhei para ela assim, falei: Deus, me dê graça agora. Eu perguntei para ela: o que é doutrina para você? E ela olhou para mim assim, ficou meio assim assustada, não soube nem responder. Eu falei: o que é doutrina? É uso de costume? É roupa? É alguma coisa assim? É. Eu falei: mas se chegar uma pessoa que visita a sua igreja, ou o lugar que você está, se ela estiver fora da sua doutrina, você vai excluir ela? Se ela nunca soube o que é a sua doutrina, os usos e costumes, para dizer a verdade, será que ela vai ficar? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 16, que ai daqueles que escandalizarem dos mais pequeninos.
E a pessoa ficou assustada assim. E eu falei, na minha igreja, a gente prega a palavra de Deus. O ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Essa é a nossa doutrina. Lá a gente ensina que o filho tem que respeitar os pais, que o esposo tem que respeitar a esposa e vice-versa, que tudo tem que ter honra e decência e tem que se cumprir a palavra de Deus. E a pessoa, é mesmo, né? É mesmo, né? Porque a gente tem sabedoria, senão a gente perde muitas coisas. E vamos olhar outro ponto. Uma pessoa que está no deserto e pede tanto algo a Deus. Vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa que está lá no deserto, está trabalhando de bicicletinha todo dia cedo, no sol, na chuva, fala, Deus, eu preciso de uma moto. E Deus é misericordioso. Ele vai lá e concede. Só que aquela pessoa, acaba a gratidão dela, com uns 30, 60 dias, ela começa a ir com a moto e empinar na rua. Ela começa a sair e fazer bagunça. Aí vem a polícia, prende a moto, prende a pessoa, e daí? Será que ela teve sabedoria para usufruir a bênção que Deus deu para ela? Então, até para receber, precisamos de sabedoria. E se não tiver sabedoria? Tiago 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a serem concedidas. Tiago 4,3. Por que muitas pessoas não recebem de Deus? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Amados, enquanto a gente não tiver sabedoria, Deus não traz. Enquanto a gente não souber o que a gente vai fazer com o milagre de Deus, Ele não traz. Porque senão vai ter que fazer uma fábrica de milagres para todos os dias acontecer milagre na nossa vida. E Deus não tem isso para a nossa vida, fazer milagre para a gente jogar agora, não. Porque Ele também multiplicou, fez uma segunda multiplicação de pães e peixes. Mateus 15, 32, diz que Ele fez a segunda multiplicação. Lá diz que era 4.000 homens. E Ele multiplicou novamente. Deus sempre Ele vai nos dar uma chance. Mas quando a gente estiver preparado e tiver sabedoria para usar. Amados, depois que a gente aprendeu, temos que vencer as tentações. E temos que ser obedientes. E temos que saber usá-lo a nossa vez. Ter sabedoria. Jesus, Ele começa a operar em nossa vida. E Ele pode começar a multiplicar. Fazer os milagres. Porque antes disso, não acontece a nós. Antes de estarmos preparados para receber a nossa bênção. Porque uma pessoa, que nem eu disse, no caso da moto, mas pode ser um casal que só não tem um patrimônio, algo grande, aí Deus dá, e um dos dois fica soberbo. Quer largar o esposo, quer largar a esposa, quer largar tudo. Então temos que ter sabedoria. Mas voltando à tentação, eu quero contar outro testemunho que eu acabei esquecendo. Essa semana, na quarta-feira, eu estava na loja e apareceu lá o Zaqueu. Abençoado de Deus, né, irmão Zaqueu? Daí a gente conversou um pouquinho. Aí eu estava meio ocupado com o barulho lá que eu não estava conseguindo resolver. E eu estava consagrando ao Senhor. E ele foi lá no domingo, vendia um lanche lá. E trouxe um pastel. Ô, irmão, você quer um lanche ali, irmão? Ô, Jesus. Perfeito, vai fazer Pense em Jesus, amado. Ô, Zaqueu, pode ir lá amanhã, tá? Amanhã eu vou trabalhar de novo. Mas é isso, amados. O diabo vai tentar a nossa vida. O diabo vai tentar. E talvez se a gente deixar ele a nossa vida, a gente perde o milagre e a ação de Deus. Mas para a gente concluir aqui. Depois de a gente ter vencido a tentação, ter sido obediente e ter sabedoria para receber de Deus, vem um milagre, a multiplicação. Uma coisa, o deserto não é lugar de parar. O deserto não é lugar para desistir.
O deserto, amados, serve para nos capacitar, nos fortalecer, a sermos firmes para receber o que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus diz em Êxodo 16:35, que o povo de Israel, por 40 anos, que eles estavam no deserto, desceu maná do céu, todos os dias, para abençoar. E isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer mandar o maná do céu, quando a gente está no deserto. Se a gente for voltar lá para a palavra de Marcos, diz que todos comeram e se fartaram. Eles estavam fartos. A pessoa está farta o quê? A pessoa está cheia, a barriga cheia, está grande assim, que nem o Dave falou que vai fazer uma batida, né? Tiago dele. Eles se fartaram. Amados, continua no propósito. Continua com ele. Eu não sei qual o deserto que cada pessoa tem que enfrentar. Eu não sei qual o deserto que a pessoa está enfrentando. Geralmente fala deserto, é área financeira. Mas o deserto também pode ser no casamento. Pode ser o deserto com os filhos que não servem a Cristo. Cada um de nós temos uma prova que passamos ou vamos passar. E Deus quer transformar esse deserto. Deus, Ele quer mudar essa situação. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Isaías 43:15. Se coloque de pé. Jesus, a palavra de Deus. Bem, Isaías 43:15. Eu sou o Senhor, o vosso santo Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais, e os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para celebrar o meu nome. É isso que Deus quer fazer com o deserto. É isso que Deus quer fazer na vida de cada pessoa. Porque talvez a pessoa não consiga enxergar, só ver a areia. Mas Deus vai colocar rios no deserto. Aquilo que era deserto, Deus pode fazer tornar manancial que água. Deus pode mudar a situação que cada um está vivendo. Esse deserto não é para desistir, não é para a morte, é para te fortalecer e para multiplicar as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Porque, mas é fácil a gente olhar e falar, nossa vida está reta, tranquila, não tem nada para a gente mudar. E quando a pessoa não tem direção? E quando não vem a chuva para molhar? E quando não tem um rio, não tem algo? Como que é a vida de cada pessoa? Quando a pessoa está até desiludida de viver. Porque onde ela olha é só deserto. Não tem uma direção, não tem uma provisão. Mas Deus, Ele multiplicou o deserto por 2 vezes. E Ele pode multiplicar de quem crê, de quem buscar a multiplicação. O deserto não é lugar de parar. O deserto também é um lugar de milagres. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Faça comigo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, toca na minha vida, que toda angústia caia por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é deserto na minha vida se transforma em manancial de água viva. Senhor, muda meu destino. Me ajuda a vencer as tentações. Me ensina a ser obediente e me dê sabedoria para minha vitória. Me dê sabedoria para me vencer, para me usufruir daquilo que o Senhor tem para mim, das bênçãos que o Senhor tem sobre mim. Ó Senhor, eu clamo a Ti. Eu clamo ao Senhor de todo o meu coração e decido entregar a minha vida ao Senhor e declaro que esse deserto vai chegar ao fim, porque o meu Deus é maior, porque o meu Deus, Ele manda maná do céu para a minha vida. Senhor Jesus, continue me abençoando, me guiando e me guardando pelos meus caminhos. Que todo deserto venha se encerrar, que se torne tudo em manancial e bonança. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na minha vida, na minha casa. Senhor, me prepare para receber as bênçãos que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai Deus poderoso, Pai, diante de Ti, como cada pessoa que está, Pai, cada pessoa que passa ou passou por um deserto, Pai, que tem algo na vida para ser mudada, Pai, toca, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, se torne tudo em manancial de água viva, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, que não no deserto, rios passem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Pai, que tudo aquilo da onde que não tem provisão, o Senhor mande do céu, Pai, em nome de Jesus. Guarda cada vida que aqui está, Pai, em nome de Jesus. Fortalece cada vida para passar o deserto, Pai, em nome de Jesus. Pai. Eu clamo ao Senhor, peço a Ti, e guarde cada um em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amados, agora eu quero perguntar, tem alguém que está passando por um deserto e deseja receber uma oração? Algo que Deus vinha para falar para você, para mudar esse deserto. Porque é fácil vir aqui pregar sobre o deserto, mas eu creio que Deus pode mudar a situação das pessoas, pode mudar o deserto. Tem alguém que deseja essa oração? Se tiver, vem aqui na frente. Eu quero te convidar, porque eu creio que Deus pode te transformar.